Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Lima e eu desenvolvi um estudo que se chama Raiz de Rejeição e eu venho aqui semana após semana falando de cada gatilho, cada fruto podre que a raiz de rejeição pode nos causar. Esse estudo eu baseei no livro da querida Joyce Meyer, que se chama Raiz de Rejeição, o nome do livro. Vai lá, confere, compra, é maravilhoso. E o que é raiz de rejeição, né? Eu venho explicando aqui semana após semana. São os nossos traumas, a rejeição que você provavelmente viveu na tua infância e os gatilhos que isso traz hoje na sua vida adulta. Então fica aqui comigo que você vai entender, se conhecer, né? O autoconhecimento, superar e ser curado da raiz de rejeição. Eu venho aqui falando sobre os gatilhos que ela pode te trazer, os traumas emocionais, enfim. Fica aqui comigo e deixa Deus ser seu pai. Vamos lá, vamos começar? Mas antes de tudo, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe com todos os seus amigos. Comenta nesse vídeo, porque o YouTube ele entende que é um conteúdo de relevância e ele mesmo vai sugerindo para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Eu não sei como você chegou até aqui, seja muito bem-vindo e assim como você chegou, deixa outra pessoa chegar também. Compartilhe no grupo da família, do trabalho, dos amigos, em nome de Jesus. Amém? Gente, vamos lá? Vamos orar? Vamos começar? Pai, entramos na Tua presença. Queremos te agradecer por mais uma semana, da oportunidade de poder estar aqui, Espírito Santo, aprendendo com o Senhor a Tua palavra. Meu Deus, tenha liberdade de nos ensinar, de trazer a clareza, Pai, dos nossos traumas emocionais que vieram a partir da raiz da rejeição. E que o Senhor tenha liberdade de nos curar, de nos sarar, de nos ensinar nesse dia. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Amém! Gente, eu tô falando aqui umas 3 semanas, essa vai ser a 4ª, né? Sobre um gatilho que a raiz de rejeição pode te causar, que é a baixa autoestima e a autoimagem pobre. Como esse tema é bem profundo, eu dividi esses vídeos em 4 partes. Hoje é a última parte dele, porque no último não deu tempo de terminar. E eu vim falando o que é baixa autoestima, autoimagem pobre, o que ela pode te causar e como superá-la, né? Então, nós vamos encerrar aqui o último tópico, como podemos superar a baixa autoestima. E hoje eu vou falar um pouco do autoconhecimento, né? O autoconhecimento nos liberta da baixa autoestima, da autoimagem pobre, se perceber, se conhecer. Então vamos lá, lembrando que eu sempre falo aqui, é um estudo, eu vou lendo, parando, desenvolvendo com você. E não se esqueça, traga o seu caderninho de live, leva isso para os seus devocionais, o que fizer sentido para você, o que você se identificar, coloca diante de Deus, porque é assim que vem a cura, é a partir da clareza, né? Vamos lá, vamos começar. Autoconhecimento. Você precisa se conhecer, suas qualidades, os seus defeitos, seus dons e talentos, suas limitações e principalmente sua vocação, seu chamamento em Deus. O autoconhecimento é um processo contínuo de autodesenvolvimento. Como assim? Quando você vai se conhecendo, né, você vai praticando quem é você de verdade. Então eu ajo assim por conta disso, disso e disso. Caramba, então aqui eu sou boa nisso. Nossa, nem sabia. Você começa a se observar e isso vai te desenvolvendo, né? Isso vai te desenvolvendo, né? O autodesenvolvimento. Reflexão e a autoobservação que leva a maior aceitação. Ou seja, quando você vai se conhecendo, se observando, isso leva a nossa maior aceitação. Caramba, você vai entendendo, né? Aqui eu sou boa, poxa, aqui eu não sou tanto. Caramba, mas aqui eu arrebento, né? Eu tô nessa semana num propósito, eu comecei assim pela fé e até então não acreditava que eu ia conseguir, que eu ia finalizar e eu consegui, finalizei. Ou seja, eu entendi que eu posso confiar em mim. Então,
quando eu vou conquistando a minha própria confiança, né, a autoconfiança, a autoestima vem. Não a baixa autoestima, né? Mas a autoestima, eu vou começando a me conhecer, a gostar de mim, a entender que sim, eu sou capaz. É só um exemplo para fazer mais sentido para você. Então, quando a gente vai se observando, né, isso nos leva a maior aceitação de nós mesmas. Use esse conhecimento para aprimorar suas habilidades, ou seja, quando você vai se conhecendo, você vai, como eu acabei de falar, caramba, aqui eu sou excelente, aqui eu não sou tão bem. Um exemplo, eu não canto, eu não gosto de, não é que eu não gosto de cantar, eu não tenho talento para cantar, mas eu gosto de falar. Então é nisso que eu vou me empenhar, é nisso que eu vou desenvolver, entende? Então, quando você vai se conhecendo, você vai aprimorando as suas habilidades, superar as suas limitações e alcançar os seus objetivos de forma mais eficaz e leve. Por que leve? Poxa, eu não canto bem. E não por causa disso eu vou ficar insistindo, vou fazer aula de canto. Não vou. Eu não sou boa nisso, então eu vou buscar aprimorar naquilo que eu sou boa. Eu sou boa em falar. Então é onde eu vou aprimorar minhas habilidades de forma leve. Porque se eu ficasse insistindo em cantar, para mim se tornaria um peso. Entende? Agora falar, pode me colocar 2 horas falando que eu fico de boa, eu amo. Entende? Então tem que ser algo leve e eficaz, que vai trazer o resultado que você espera. Quando não tenho conhecimento de quem eu sou, eu busco reconhecimento. Eu ouvi essa frase, eu não lembro de quem foi, o autor é desconhecido, mas para mim fez todo sentido, porque por conta da raiz da rejeição, do espírito de orfandade, eu não fui vista, eu não fui ouvida, né, na infância. Para quem não sabe, nos primeiros vídeos eu falo um pouco do meu testemunho. Eu fui abandonada pelo meu pai, minha mãe morreu, estava entrando na pré-adolescência, eu tinha 12 anos, então eu não fui vista, eu não fui ouvida, eu não fui lembrada, eu não fui cuidada. Então essa frase ela fez todo sentido para mim, que eu vou falar de novo. Quando eu não tenho conhecimento de quem eu sou, eu busco reconhecimento. Como assim? Quando eu não sei quem eu sou, eu busco reconhecimento externo, eu busco aprovação externa, eu busco aceitação externa. Eu começo a querer chamar atenção para ser vista, entende? Eu começo a querer ser relevante nas formas assim, mais simples, para querer ser notada. E não é isso que Deus quer, porque Ele me vê, Ele vê você. E você não precisa, né, botar um abacaxi na cabeça para ser vista, para ser lembrada, para querer aparecer, entendeu? Então, quando eu não tenho conhecimento, quando eu não sei quem eu sou, eu busco reconhecimento externo, eu busco aprovação externa, eu busco aceitação. Eu sempre fico perguntando a opinião das pessoas, buscando afirmação. Fulano, ficou bom? E aí, você gostou? Fulano, e minha roupa? E meu cabelo? E meu desempenho? E minha performance? Como é que foi? Você gostou? O tempo todo a pessoa fica buscando reconhecimento externo. Tem gente, existem níveis, né? Tem gente que gosta tanto de aparecer que a vida dela é um reality show, é uma novela, sabe? Que não consegue ficar sem ser vista em público. De alguma forma, numa roda de amigos, ela quer chamar atenção, ela quer ser o centro, né? E isso por quê? Porque essa pessoa não foi vista, não foi ouvida, né? Não foi notada, né? Ali na primeira infância, talvez pelos seus pais da terra ou por uma figura de importância. Mas Deus sempre viu você. A palavra diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Os olhos dele. Isaías 49 também diz que os nossos muros estão sempre diante de Deus, né? Ele não só nos vê, a palavra também diz que ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós mesmas ele põe a sua mão. Então Deus te vê, ele te protege e ele te ouve. Então guarda essa frase no teu coração, e se você age e reage assim, começa a colocar diante de Deus. Deus, por que eu quero aparecer tanto diante das pessoas? Por que eu sempre faço algo para ser engraçada, para aparecer, para ser a mais legal da turma, para aquela que sempre conta piada? Por que eu sempre quero ser o alvo? Por que eu sempre quero estar em evidência? Por quê? Pergunta para ele. De novo,
Quando eu não tenho conhecimento de quem eu sou, eu busco reconhecimento externo. Quando você não sabe qual é a sua verdadeira identidade, você acha que as pessoas ao seu redor vão te dizer quem você é. Mas isso é um engano. Você veio de Deus. Quando você conhece a Deus, você está se conhecendo, porque Ele é a sua origem, Ele é as suas raízes, entende? Então, para de buscar reconhecimento externo e começa a aprender quem é você em Cristo. Como o autoconhecimento funciona, gente? Em primeiro lugar, se relacionando com o seu Criador, aquilo que eu acabei de falar aqui. Quando você conhece a Deus, você está se conhecendo, sua origem. Ele nos revela quem somos. Devemos praticar a autoanálise. O que é autoanálise? Um exemplo bem simples. Quando eu tenho uma reação a um ataque externo ou qualquer outra coisa. Caramba, por que eu reagi assim? Caramba, por que eu fui tão rude com fulano? Por que eu tô com ciúme de ciclano? Por que eu tô tão revoltada? Por que, Deus? E ora, coloca diante de Deus, né? A autoanálise, o autoconhecimento. Por que fulana sobressaiu mais? Por que eu tô me sentindo incomodada pelo fato dela estar brilhando? Entende? Então você vai colocando diante de Deus o que você sente. E Ele diz o porquê. E por que você teve essa reação. Entende? Ele te conhece mais do que você mesma. O autoconhecimento. A autoanálise. Entender por que eu tive essa reação. Por que eu fiquei com tanta raiva. Por que eu agi assim. Começa a se fazer perguntas. Por que eu ajo sempre assim? Por que eu sempre fico na defensiva? Por que alguém chega com uma crítica construtiva eu já entendo como um ataque pessoal? Por quê? Se fazer pergunta na autoanálise é muito importante. E coloca diante de Deus. E Ele vai te dizer o porquê e o motivo. E vai te curar. Amém? Observação interna. Prestar atenção constante aos seus próprios pensamentos, sentimentos e reações diante de diferentes situações. Foi aquilo que eu acabei de falar. No autoconhecimento, a observação interna, a autoobservação, funciona como uma ferramenta para que você deixe de apenas reagir impulsivamente ao mundo e passe a agir com consciência. Ou seja, o autoconhecimento nos ajuda, gente, a parar de agir por impulso. Eu não sei, quando eu vi eu já tinha falado, eu não sei porque que eu fiquei com tanta raiva, mas aí eu agredi, ataquei a pessoa e não sei porquê, não entendo por que eu fiquei tão chateada, ela não me fez nada, Um exemplo. Então, quando a gente pratica a autoobservação e o autoconhecimento, a gente começa a parar de agir por impulso, A gente começa a refletir, a pensar, antes de falar, Deus, por que eu tô com inveja? Por que eu tô com inveja? Por que eu tô tão incomodada? Porque minha amiga fez outra amizade? Por que eu tô tão incomodada? Por quê? Então se faça sempre essa pergunta. E quando a gente começa a se auto-observar, a gente para de agir por impulso, de ímpeto, Quando você começa a se conhecer, entender os motivos, por que você age assim, fica mais fácil de você se segurar, Até mesmo de toda hora pedir perdão, toda hora pedir desculpa. Fulano, me desculpa, tá? Eu tava chateada, eu não tava bem, eu nem sei por que eu te falei isso. Isso tem que acabar. Eu nem sei por que eu agi assim. Não, você tem que saber sim. Então começa a se auto-observar. O autoconhecimento é crucial para você ser curada da baixa autoestima, se conhecer, se observar e melhorar você, Seus principais objetivos e utilidades incluem no quê? Olha, a autoobservação, o autoconhecimento, os seus principais objetivos e utilidades incluem identificação de padrões, permite reconhecer como você funciona em 3 dimensões: corpo, emoções e pensamentos. Ou seja, quando você começa a identificar os seus padrões, as suas reações, as suas atitudes, você começa a reconhecer
como que você funciona, né? Em 3 dimensões, no corpo, nas emoções e no pensamento. Nós somos corpo, alma e espírito, né? As nossas emoções e pensamentos ficam nas nossas almas, né? Tem o corpo e tem o nosso espírito. Interessante isso aqui. Como a gente começa a observar os nossos padrões, identificar, a gente começa a se conhecer, gente, em 3 dimensões: corpo, alma, emoções e pensamentos. Por que eu pensei isso? Por que eu pensei tão coisas hostis contra essa pessoa? Por quê? Por que eu penso coisas terríveis sobre mim? Por quê? Por que eu não gosto de mim? Por que eu tenho pensamentos de autodepreciação o tempo todo? Comece a prestar atenção no que você pensa. A tua mente não é um terreno baldio onde Satanás pode jogar o lixo que quiser, né? O passarinho, ele pode até sobrevoar, né? Ele só não pode fazer ninho na árvore. O primeiro pensamento é provado cientificamente, a gente não controla. Agora o segundo sim, o terceiro sim. E como que você blinda a tua mente? Ocupando com a verdade da palavra. Satanás te diz uma mentira na mente, ele sempre vai atacar na tua fraqueza. Ele sempre vai atacar na tua dor. Ele sempre vai querer te colocar contra as pessoas porque ele quer você isolado. Porque quando você está sozinho, você é uma presa fácil. Então comece a treinar na sua mente. Como a palavra que eu ouvi hoje cedo. Você precisa edificar a sua mente sobre a rocha. A rocha é Jesus. E Jesus é a palavra. Se você perdeu na mente, você perdeu em tudo. Então comece a conhecer os seus padrões de pensamento, a criticar, a confrontar, a duvidar das suas dúvidas. Amém? Gestão da emoção, né? Corpo, emoções e pensamentos. Vamos falar um pouquinho das emoções. A gestão da emoção ajuda a perceber o surgimento de sentimentos como raiva ou ansiedade, viu? Quando a gente começa a gerir as nossas emoções, a gente começa a perceber por que a gente está ficando com raiva, por que a gente está ficando ansiosa, né? Porque o primeiro ataque sempre vai vir na mente, depois desce para as emoções e para o corpo, né? A raiva, a ansiedade, a impaciência. Então, onde eu parei? Surgimento de sentimentos como raiva ou ansiedade em tempo real, entende? Você começa a praticar tanto autoconhecimento que você começa a perceber logo em seu início, quando você está começando a ficar com raiva ou ansiedade em tempo real, permitindo que você decida como agir, ao invés de ser dominado pelo seu próprio impulso. Cara, isso é muito legal, muito interessante. Olha, tomada de decisão. Ao entender os seus próprios valores, limites e motivações por meio da reflexão interna, né? Suas escolhas tornam-se mais alinhadas ao seu propósito de vida. Ou seja, quando você começa, né, a entender os seus limites, as suas motivações, né, por meio de reflexão interna, suas escolhas, elas começam a se alinhar melhor. Você começa a ser uma pessoa mais decidida. Priscila, vamos ser aonde? Não vou. Priscila, vamos comer isso aqui? Não vou comer porque eu tô procurando me alimentar melhor e tal. Poxa, mas só um pedacinho. Não vou comer. Não quero, obrigada. Tá tudo bem. Eu não tô com fome. Entende? Então você começa a alinhar as suas escolhas, né, com o seu propósito. Quando você tem a clareza, quando você reflete, né, você começa a refletir os seus limites, os seus valores, a sua motivação. Eu estou num processo de melhoramento, eu quero eliminar tantos quilos, então eu não vou comer. Entende? Você é mais firme nas suas decisões, né? Você começa a alinhar o seu propósito de vida, né, nas suas tomadas de decisões, não para buscar agradar, né, as pessoas, mas em seu benefício. Lembrando que quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Então você sabe dizer não. Você só está dizendo não para a pessoa errada, que é você mesmo. Entende? Então não tenha medo de dizer não. Comece a aprender a dizer não.
alinhando as suas decisões a partir do autoconhecimento. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Né? Não quero, não vou fazer. Entende? Quebra da mecanicidade, ou seja, você para de agir mecanicamente, segundo perspectivas psicológicas e filosóficas. Observar-se é o primeiro passo para despertar de comportamentos automáticos e repetitivos. Gente, olha que interessante. Quando tem pessoas que falam assim, eu sou muito impulsiva, eu tenho um pavio curtinho, assim, quando eu vejo eu já falei, não me provoca porque eu falo mesmo. Quando eu vejo, meu Deus do céu, eu já bati boca com fulano, já tô de mal com ciclano. Gente, eu não consigo. Consegue sim. Você para de agir mecanicamente quando você começa a se conhecer, quando você começa a entender os seus limites, alinhar a sua motivação, o que você está buscando, o que você quer, o seu propósito. Você começa sim a parar, a quebrar esse ciclo de agir mecanicamente. Eu sou assim. É síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Então eu não tenho que ser assim. Eu tenho que ser transformada por Deus, a imagem de Cristo. Então, quando você começa a se conhecer, a refletir, isso quebra, né? Esse ciclo de agir mecanicamente. Não tem papa na língua, eu falo mesmo, não adianta, não consigo. Consegue sim. Análise de padrões. Identificar padrões de comportamento, hábitos e crenças que influenciam suas ações e escolhas. Como assim? Como você começa a analisar os seus padrões de comportamento, você começa a analisar os seus hábitos, as suas crenças, que são as verdades que você acredita, que influenciam diretamente nas suas ações e escolhas. Ou seja, quando você começa a se autoanalisar, padrões de comportamento, por que eu sempre ajo assim? Por que eu sempre tenho essa reação? Por que eu sempre me comporto assim? Quando você começa a perceber, o que é hábito? É aquilo que eu faço sem perceber. É aquilo que eu faço mecanicamente, no automático. E quando eu começo a ter clareza desses hábitos, dessas crenças que são as verdades que eu acredito, eu começo a mudar o foco, começo a agir diferente, porque influencia, como está dizendo aqui o estudo, influencia diretamente nas minhas ações e nas minhas escolhas, o meu comportamento, né? Os meus hábitos, as minhas crenças, os meus pensamentos, está tudo interligado. É mente, como o estudo está falando aqui, né? A gestão da emoção é corpo, emoções e pensamentos. No autoconhecimento, a análise de padrões serve para tirar você do piloto automático e desenvolver o controle sobre as suas próprias ações. Gente, até reações, né? Muitas das vezes a gente consegue controlar o que a gente fala, mas no nosso semblante está estampado. Não gostei. Ou levou aquele susto. Não gostei. Né? Porque o nosso corpo fala. Mesmo sem abrir a boca, o nosso corpo fala. Os nossos olhares, caras e bocas. E quando você começa a se conhecer e mudar os seus hábitos, os seus comportamentos e crenças, os seus pensamentos, começar a mudar a sua tomada de decisão, a quebrar o ciclo de agir sempre mecanicamente, cara, você começa a ter o poder de mudar até as suas reações diante de coisas desconfortáveis, diante de situações difíceis, entende? Você começa a mudar o teu comportamento, você para de sempre agir e reagir no piloto automático. Você começa a desenvolver o controle sobre as suas próprias ações, emoções, em vez de apenas reagir a situações emocionalmente. Você passa a entender por que age de certas formas, suas perspectivas, por que você age de certas formas repetidas, né? Ai, não consigo, Priscila, quando eu vejo, eu já fiz a mesma coisa de novo.
Começa a autoanálise, o autoconhecimento. Presta atenção aos seus pensamentos, às suas reações, às crenças que são as verdades que você acredita. Por mais que for mentira, se você acredita, se torna verdade. Você vai agir em cima disso tudo. E quando é hábito, a gente faz sem perceber. Entende? E é um processo. Você vai cair, se perdoe. Priscila, eu já consigo segurar o que eu falo, mas na minha cara tá estampado que eu não gostei. Eu entendo. Deus entende. Nós estamos num processo de melhoramento. E a cada dia, se você colocar em prática, principalmente o que entra na tua mente, você vai ficando melhor e melhor e melhor. Não significa que Satanás vai parar de atacar a tua mente. Significa que você vai estar mais forte para fechar a porta para ele não entrar. Entende? Aqui estão as principais funções dessa análise. Identificar gatilhos e reações. Serve para descobrir quais estímulos ou situações disparam comportamentos específicos em você. De novo, identificar os gatilhos e reações serve para descobrir quais estímulos, né? Quais sentimentos que vêm em mim que me fazem agir assim, ou situações que disparam comportamentos específicos em mim, né? Ou seja, um exemplo, fulana me ofendeu. Na hora é fisiológico, né? Você quer devolver. Na mesma hora você quer dar o troco, né? Só que aí você começa a entender, conhecer você mesmo, você consegue se segurar melhor quando você se conhece. Não tem como você dominar a si mesma sem se conhecer. É impossível. Onde eu parei? Vou ler de novo isso aqui, ó. Identificar os gatilhos e reações serve para descobrir quais estímulos ou situações disparam comportamentos específicos em você. A raiva, a mágoa, enfim, a lista é grande, né, gente? Permitindo antecipar, ou seja, quando você reconhece antes, você consegue antecipar suas reações impulsivas, né? Você começa, não vou agir assim, não vou falar assim, entendeu? Romper ciclos prejudiciais. Ao visualizar um padrão repetitivo, como sempre desistir de projetos no meio ou se envolver em relacionamentos parecidos, você ganha a clareza necessária para interromper e mudar esse hábito. Ou seja, quando a gente passa a se conhecer, né, a análise de padrão de comportamento, a gente consegue romper ciclos que nos prejudicam, né? Como relacionamentos que não te fez bem. Quando você não se conhece, não entende o que te feriu, é provado cientificamente que a gente é viciado na nossa dor, né? Um exemplo, você teve um namorado abusador, você termina e tal, sofre, aí parece que você atrai, né, gente assim, pessoas que só te maltratam. Por quê? A gente muitas das vezes tem padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento que atrai isso, sabia? Que atrai gente assim. Então, quando você começa a autoconhecer, a autoanálise, você começa a quebrar esses ciclos de padrão, de pensamento, de comportamento e até de relacionamentos tóxicos. Você ganha a clareza necessária para interromper e mudar esse hábito. Isso é muito bom. Melhorar a tomada de decisão. Permite que você faça escolhas baseadas em seus valores reais e não em vícios de pensamento ou crenças limitantes que você nem sabia que tinha. Olha que sério, gente. Você sabe o que é crença limitante? Crença limitante é quando eu acredito em algo que eu não vou conseguir. Tipo assim, eu não vou fazer essa prova porque eu não sou capaz de passar. Ou então, eu vou fazer, mas inconscientemente você não dá o teu melhor, porque você não acredita lá no fundo que você vai passar, entende? Isso são crenças limitantes. Eu não vou fazer a prova da autoescola que eu fico muito nervosa, eu já decidi. Eu já decidi
e eu não vou conseguir, cara. Não dá, não é pra mim, entendeu? Eu fico muito nervosa. Quem disse que você não vai conseguir? Isso é uma crença limitante. Você tá colocando limite no seu potencial. Entende? Agora existe a crença de desenvolvimento, né? Quando você, poxa, eu não passei hoje, mas amanhã eu vou passar. Eu vou estudar mais e eu vou conseguir. Ah, tem 2 lugares no concurso. Um lugar é meu. Não importa o quanto eu estude. Uma vaga é minha. Entende? Entendeu a diferença? Desenvolver inteligência emocional. Ou seja, quando na autoanálise, a gente, quando começa a se observar, a se conhecer, a gente desenvolve inteligência emocional. Ajuda a reconhecer como as suas emoções e experiências passadas moldam sua visão de mundo atual, facilitando relacionamentos mais equilibrados. Eu vou ler de novo. A inteligência emocional nos ajuda a reconhecer como as suas emoções e experiências passadas moldam a sua visão do mundo atual, facilitando relacionamentos mais equilibrados. Ou seja, quando você não generaliza o teu passado. Ai, no passado eu não consegui, então hoje eu não vou conseguir. Ai, no passado essa pessoa me feriu demais, então eu não quero aproximação. Entende? Então, você começa a parar de generalizar experiências passadas, né? Com a inteligência emocional, ela te ajuda a evoluir, a entender que o passado passou e que todo mundo merece uma segunda chance. Você merece uma segunda chance. Ah, eu não passei, então desisti. Não, eu não passei, mas eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou me empenhar e eu vou conseguir. Isso é uma crença de crescimento. Mapear habilidades e limites serve para entender quais são os seus pontos fortes, naturais e onde você costuma travar, otimizando o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Tem gente que tem muito fobia, né, de falar em público. Não vou conseguir, não vou falar, não vai ficar bom, eu fico muito nervosa, eu travo, minha voz não sai. Ou seja, no autoconhecimento, né, a partir da análise de padrões, né, de observação de si mesmo, você começa a entender quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, de onde você costuma travar, né? E você começa a treinar onde você não é bom. Para mim, tá falando aqui é um milagre. Eu ficava falando na frente do espelho, eu fiquei 2 anos sem gravar depois que meu filho nasceu. Foi difícil no início, eu não gostava dos vídeos e é um processo de melhoramento e eu ficava otimizando naquilo que eu sou boa, entende? Então você começa a entender os seus limites. Aqui eu sou boa, aqui eu já não sou, então eu vou investir onde eu sou boa, otimizando o seu desenvolvimento pessoal e até mesmo profissional, por que não? Autocompreensão, ou seja, então a análise de padrões, né, as análises das suas atitudes também nos ajuda a trazer a autocompreensão a nós mesmos. Entender as causas por trás das suas emoções e comportamentos, bem como a origem dos seus valores e convicções. Gente, que legal isso aqui. Quando você começa a se compreender, né, autocompreensão, você começa a entender as causas por trás das suas atitudes, por trás das suas emoções, por trás dos seus comportamentos, né? E a origem dos seus valores e convicções. Quando você começa a se conhecer, a se compreender. A autocompreensão funciona como a ponte entre saber quem você é e agir de forma assertiva. Ela ajuda na autoaceitação e confiança, né? Então, a autocompreensão, quando você começa a se compreender, ela ajuda na autoaceitação e ela ajuda na confiança, né? Na autoconfiança. Ajuda a reconhecer qualidades e pontos de melhoria sem autojulgamento excessivo, o que fortalece a autoestima e a independência emocional. Gente, olha que interessante isso. Quando você começa
a se autoaceitar e a confiar em si mesma, isso ajuda a reconhecer as suas qualidades e os seus pontos fortes. Você começa a melhorar e crescer, né? Sem autocrítica, sem auto-julgamento excessivo. E isso fortalece a nossa autoestima, independência emocional. Aqui que eu queria falar, independência emocional. Você para de depender emocionalmente da opinião externa. Você faz uma coisa e acredita que ficou bom. E não fica, fulano, ficou bom, minha voz ficou boa, fulano, ficou legal, minha roupa tá legal, fulano, e aí, o que você achou? Você para de depender de aprovação externa, né? Você quebra essa dependência emocional de buscar aprovação nas pessoas, sabe? É até mesmo a autodependência, né? A dependência emocional de si mesmo é uma das mais perigosas. Achar que você é autossuficiente, achar que você não tem ninguém por você, que você faz tudo sozinha e que você vai lá e resolve, você mesmo se defende. Não, 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 não. Deixa Deus ser seu pai, deixa Deus te defender. Então, isso começa a melhorar dentro de nós, a fortalecer a nossa autoestima e a independência emocional. Você para de mendigar a opinião das pessoas. Porque muitas das vezes eu perguntava, fulano, e aí? Minha roupa? Isso e aquilo? Ficou bom? Você gostou? Muitas das vezes eu recebi uma crítica negativa. Não. Ai, não gostei. Ai, aqui não ficou legal. Aí eu ficava triste, achando que a minha vida dependesse disso. Não, não depende não. Para com isso. Melhoria de relacionamentos. Ao compreender suas próprias necessidades e limites, você consegue comunicá-los com clareza, gerando relações mais saudáveis e empáticas. Olha isso, gente. Você consegue até fazer novas amizades e até que as amizades que você já tem começam a te respeitar, entende? Quando você começa a se conhecer, a compreender as suas necessidades, os seus limites. Não, fulano, aqui não gostei da brincadeira, não achei legal. Porque quando nem você se conhece, nem você se respeita, dificilmente alguém vai te respeitar. Você sempre vai ser o bobão da turma, você sempre vai ser aquela que é zoada. Ser zoada não é um problema, te tratar sem respeito, sim. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a entender quais são os seus limites, quais são as suas necessidades, entende? Então, isso traz, né, um relacionamento melhor consigo mesma e com as pessoas ao seu redor, né? Gerando relações mais saudáveis e empáticas. Amém? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu já me estendi. Então, esse foi o último tópico do tema baixa autoestima e autoimagem própria, né? A autoaceitação, o autoconhecimento melhora demais em quem tem baixa autoestima. Porque o que é baixa autoestima? É não gostar de si mesma. É não querer-se bem. Então, quando você começa a se autoconhecer, se auto-observar, né, os seus padrões de comportamento, a autoanálise, tudo que eu falei aqui, a observação interna, você começa a se conhecer e ver que você é uma pessoa legal, entende? Conhecer sua verdadeira identidade, fazer amizade com você mesma, se respeitar, se cuidar, se amar. Você começa a ser curado da baixa autoestima, porque você vai entendendo que você é um ser maravilhoso que Deus criou. Você começa a se dar valor, entende? Então, pratica. O que fez sentido para você, anota, coloca diante de Deus, estuda mais, pesquisa mais e deixa Deus ser seu pai. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Fica firme aí, porque eu estou firme aqui.